Dizia ao início da tarde, na capelinha, que cada um de nós tem a sua própria experiência de fé, a sua própria experiência de comunidade, de igreja, a sua própria experiência de Deus, tem a sua história pessoal, familiar, e, de facto, quando vimos rezar, especialmente quando celebramos missa, quando pomos o pão e o vinho em cima do altar, quando juntamos aquela gotinha de água dentro do cálice, somos nós todos que ali vamos. Trazer e vir aqui a Fátima num dia destes e virmos rezar todos juntos, é isso mesmo, é trazer a história pessoal e comunitária de todos nós e pormos aos pés de Jesus, no altar, a pedir que Ele transforme a nossa vida também em alimento para os outros. É pedir que Ele, antes de mais nada, nos converta a nós, que Ele seja sempre o nosso alimento, mas também que não seja, desculpem a expressão, uma coisinha para nós. Não vimos à missa para sentir grandes coisas, o coração muito quentinho e que bonito que eu estou com o Nosso Senhor. Se isso acontecer, ótimo. Mas vimos à Eucaristia para sermos enviados. E essa era a grande noção e identidade mesma de Santo Inácio, que se considerava um peregrino, mesmo que tenha ficado muitos anos, os últimos anos da sua vida, em Roma, sem nunca sair de lá. Nunca deixou de se chamar o peregrino. Então, antes de mais nada, é isso. Trazemos aqui a este lugar toda a nossa história. E é isso que temos para dar a Deus. Com os seus pecados, com as suas alegrias, com os seus atos heróicos, com a sua santidade, com tudo. E é isso que, antes de mais nada, pomos nas mãos de Deus. Trazemos também as nossas feridas, como Santo Inácio. Interessante que às vezes, graças a Deus não é sempre assim, mas na vida de Santo Inácio era tão batalhador, que foi preciso perder uma batalha para que Deus começasse a entrar na sua vida. Porque até lá era sempre ele que ganhava. E alguém que ganha sempre e que tem sempre sucesso do aplauso dos outros e que é reconhecido por toda a gente, não precisa de Deus. Pode dizer com a boca e por esta intenção oramos ao Senhor e toda a gente responde e pode vir à missa e pode até e não ser desonesto, pode ser. Mas de facto, às vezes, enquanto não experimentamos uma ferida na nossa vida, não estamos conscientes da necessidade que temos de Deus. E, graças a Deus não é sempre assim. Às vezes, quando brota uma alegria incrível do nosso coração, também nos sentimos em comunhão com Ele. Mas somos muito educados para uma autossuficiência. Tens que ser bom, tens que ser o melhor, tens que ganhar, e buscamos muito o sucesso. E por isso às vezes distraímos. E até às vezes buscamos o sucesso na nossa vida espiritual. Temos que ganhar. E não posso distrair na oração. E tenho que ir sempre à missa. E eu. Boa, consigo rezar. Atrás de uma bandeira de entrega pode estar também muito orgulho. E às vezes Deus tira-nos o tapete debaixo dos pés e diz, agora vai lá. Como diz Santo Inácio, quando experimentamos a desolação, vê lá o que é que tu vales por ti mesmo. E aí experimentamos como precisamos de Deus e do seu amor. Não é que o sofrimento seja bom, não é que Deus nos atire um sofrimentozinho para nós gostarmos dele ou vermos quando, mas quando ele vem, nós percebemos isso. Jesus sobe ao monte com os seus amigos, com os seus melhores amigos, Pedro, Tiago e João. Tem um grupo de discípulos, tem um grupo de apóstolos, estes três são os que estão geralmente mais próximos e Jesus leva-os ao monte. E no monte fala-os experimentar uma consolação. Quem já fez exercícios espirituais, certamente 99,9% das pessoas que aqui estão, sabe perfeitamente do que é que estou a falar. Jesus, antes de começar a sua vida pública, foi para o deserto fazer 30 dias de exercícios espirituais, 40 no tempo de Jesus, mas Jesus era Jesus.
e experimentou a consolação e a desolação. E o que Jesus permite a estes seus amigos, a estes seus discípulos, é fazerem a experiência de uma consolação. Dá-lhes a graça que se pede nos exercícios, na segunda semana dos exercícios, que é o conhecimento interno de Jesus. Jesus transfigura-se diante deles. E eles fazem esta experiência de repente, conhecem Jesus mais profundamente. Conhecem Jesus na sua identidade mesma. Até lá, iam sabendo quem ele era, iam conhecendo com a sua amizade, com a sua proximidade, alguns gestos de Jesus, mas ali, neste momento, no monte, experimentam uma consolação espiritual profunda em que Jesus lhes dá a graça de eles perceberem quem Jesus é realmente, o Filho de Deus, profundamente amado pelo Pai. Dá-lhes a graça que nós vimos aqui hoje pedir, de verem novas todas as coisas em Jesus Cristo. O Jesus era o mesmo, mas eles viram de um modo novo. Ver novas todas as coisas em Cristo não é ver outras coisas novas, é ver as mesmas coisas, a realidade é a mesma, é ver as mesmas coisas, mas de uma maneira nova. Claro, este texto do Evangelho é uma catequese, é uma página teológica de Lucas, não é propriamente um registro jornalístico ou fotográfico do que terá acontecido. É muito claro. Lucas pega em uma série de símbolos do Antigo Testamento e aplica-os a Jesus para dizer o quê? Que Jesus é realmente o Messias. O monte tem a ver com o Monte Sinai, onde Moisés subiu, e dali, e no Monte Sinai, Deus revelou-se a Moisés e deu-lhe as tábuas da lei, os mandamentos. Então, Jesus sobe ao monte como o novo Moisés. Moisés era só uma figura daquele que era o verdadeiro Messias. A nova lei é a lei do amor de Jesus, da entrega total. E Jesus é esse grande Messias, o novo, do qual Moisés era apenas uma imagem. E é engraçado porque quando Moisés descia do monte, vinha de tal maneira luminoso que ofuscava os outros. Começou a ter que usar de vez em quando um lençol para não ofuscar os outros. Lucas usa a mesma imagem. O rosto de Jesus transfigura-se e as vestes tornam-se brancas como a neve. Moisés e Elias aparecem, isto é, os grandes dois pilares, os grandes dois símbolos pilares do Antigo Testamento, a lei e os profetas, que falam da morte de Jesus. E é bonito, interessante que a palavra que São Lucas usa para dizer que eles falam da morte de Jesus falam da partida de Jesus, do êxodo de Jesus. Tem a ver com o livro do Êxodo, com o êxodo de... Então Jesus é aquele que através da sua cruz nos liberta verdadeiramente. Ao passo que Moisés libertou o povo de uma escravidão física, Jesus vem nos libertar de todas as escravidões. Há aqui uma grande novidade, duas novidades que Moisés não poderia tê-las. Primeiro, Jesus ouve na primeira pessoa, aos discípulos ouvem Deus Pai dizer: este é o meu Filho muito amado. E isto só se diz de Jesus. E a segunda é esta novidade, é que Jesus não sobe ao monte sozinho, leva os seus amigos com ele, leva a comunidade com ele, leva-nos a todos com ele. Então nós somos chamados a subir ao monte, à comunhão com Deus, pelas mãos de Jesus. Esse é o grande convite que Jesus nos faz. Venham comigo. Quem quiser vir comigo, outra vez nos exercícios espirituais, o ir com Jesus, o estar com Jesus é central. E por isso, esta é a experiência que Santo Inácio faz tantas vezes. Este conhecimento interno, de repente ver Jesus de uma maneira diferente, ver Deus de uma maneira diferente, mais profunda, faz logo a seguir à sua ferida, e que fica um ano com a perna estendida no quarto e começa a ler outras coisas. E aí começa a transfigurar-se-lhe o rosto por dentro. Ele transfigura-se porque começa a perceber quem é Jesus. E Jesus dá-lhe essa graça. São momentos de intimidade com Deus, no silêncio, que nos podem ir também transfigurando o nosso coração. Subimos ao monte com Jesus, não só para vermos a transfiguração dele, não só para sentirmos como ele é próximo e nos ama,
mas também para sairmos nós mesmos transfigurados. Vir aqui hoje é uma alegria enorme, ver tanta gente, estamos muito agradecidos uns aos outros, a Santo Inácio, a Deus, antes de mais nada que através de Santo Inácio também nos toca, mas seria pobre. Como disse no início, vimos aqui para sermos enviados, para nos irmos embora. A tentação é a tentação de Pedro, Tiago e João. Que bom é estarmos aqui, façamos 3 tendas e fiquemos cá. Não. Não seria honesto, não seria realista. Vimos cá para nos irmos embora. Ite missa est, dizia-se em latim, graças a Deus que eu já não me lembro disso. Já não era a minha geração. Vão-se embora que a missa acabou, dizia o padre no fim. E agora também diz, vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Mas vamos embora, não fiquemos em paz. Vimos cá para nos irmos embora, mesmo, e para o levarmos esta transfiguração. Vimos cá pedir esta graça de vermos novas todas as coisas. Mas isso também requer da nossa parte uma vontade de o querer fazer. Geralmente as coisas não caem aos trambolhões. Engraçado que há um ator de teatro português, muito conhecido, a quem parece-me que foi isto que ele disse uma vez, que o convidaram para ele ser uma das vozes dessa aplicação fundamental na vida e na salvação de todos nós, que é o Passo a Rezar. E ele, depois de pensar, disse, não. Estou há muitos anos à procura de Deus, tive muitos anos à procura de Deus, e para mim é muito, muito, muito difícil. E, portanto, eu não vou dar a minha voz, eu agradeço e respeito, mas não dou a minha voz para as pessoas usufruírem 10 minutos da presença de Deus. 10 minutos não serve para nada. Esta é a minha experiência, peço desculpa, eu não vou contribuir. Pronto, podemos não concordar, mas percebe-se, não é? Alguém que investe tanto e que tem lutas interiores e que está à procura de Deus, toma lá 10 minutinhos. Às vezes pode ser um luxo. Há pessoas por este mundo fora que desejariam, no fundo do coração, conhecer Deus como nós o conhecemos, fazer a experiência da consolação como muitos de nós já fizemos. E por isso, a vida espiritual pode verdadeiramente ser uma luta. Pode mesmo ser uma luta. E não tem que estar bem. E Deus não está só onde está tudo bem. Não, de todo. A nossa salvação vem-nos da cruz e Jesus na cruz não estava bem. Tudo isto começa na cruz, como é óbvio, mas depois dá-se a ressurreição. E tudo isto começa na ferida de Santo Inácio, que reconheceu nessa ferida uma porta aberta para transfigurar e para se converter. Também hoje vimos nas notícias todos os dias muitos rostos transfigurados, muitas famílias transfiguradas, muitos corações transfigurados, mas em vez de se ver, se calhar, luminosidade, vê-se trevas. Vimos as trevas da guerra, vimos as trevas da separação, da morte, da dor. E, portanto, não podemos ficar quietos, não podemos não nos transfigurar e não transfigurar o mundo. Temos que ir um bocadinho mais além da generosidade do momento. Isto vai ser difícil daqui a 2 meses ou 3, quando já ninguém se lembrar e não aparecer nas notícias. E quando os ucranianos estiverem cá, vamos ter que ser fiéis. Vai ter que haver aqui uma coordenação maior, embora a generosidade momentânea seja fantástica. Mas é isso, ou seja, a vida requer uma fidelidade. E por isso pedi esta graça para todos nós, a graça da fidelidade, a graça da liberdade interior, a graça da luta espiritual, a graça de querer ainda mais, a graça de gostarmos, de desejarmos mesmo ver novas todas as coisas, a graça da transfiguração do nosso coração, a graça da transfiguração deste mundo. Pedimos a graça, esta graça através de Santo Inácio, da sua vida, da sua história, que ele lá do céu também nos possa ajudar a fazer este caminho que ele fez. Se calhar podia ler no fim, mas vou ler agora para acabar este momento. Há aqui uma coisa importante. O padre Miguel Pedro Melo, que me apresentou no início,
para nós, Missé, foi quem está a organizar este dia, com um grupo grande de voluntários e de muita gente que ajudou, mas foi ele a quem eu pedi para organizar este dia. E o Missé pediu ao Papa para fazer um vídeo para nós. E o Papa disse não. Mas escreveu uma carta ao Missé, que eu vou ler. Padre Miguel Pedro Melo, querido irmão, muito obrigado pelo teu e-mail. Obrigado pela persistência. Dizem que quem não chora não mama. E parece que tu soubeste chorar bem. Algumas ideias que me vêm à mente. Aproximar-se da experiência de Santo Inácio, depois da sua ferida, significa também aproximar-se de uma experiência de discernimento. Não se pode entender a restante vida de Santo Inácio sem esta base experiencial do discernimento. Ele recebeu a graça de poder conhecer e expressar o que acontece num coração aberto à graça e, portanto, se aberto à graça, também submetido à tentação. As suas regras para melhor conhecer os espíritos que se movem dentro de nós são diretrizes para o caminho. Elas não podem ser compreendidas e praticadas se não nos pusermos em caminho. E não num caminho de passeio, há um caminho fechado, hermético, um caminho no âmbito de si mesmo, sem sair pela estrada fora. Nem turismo, nem labirinto, mas caminho em direção a alguém que me chama, um caminho que supõe deixar algo e olhar adiante, em direção a algo a que sou chamado e que não vejo ainda completamente. A orientação de que se está ou não no caminho certo é dada por consolações e desolações que devem ser interpretadas. O caminho, guardado pela oração, forja instrumentos no nosso coração, a partir daquilo que lá acontece. Mas não para ficarmos aí, numa autoanálise complacente, mas para continuarmos a sair de nós mesmos, a caminhar segundo a vontade do Senhor que nos chama. E essa caminhada supõe um despojamento contínuo. Querido irmão, isto é o que eu pensei em dizer-te. Espero que seja útil para alguma coisa. Rezo por ti, por favor, continua a fazê-lo por mim. Que Jesus te abençoe, que a Virgem Santa cuide de ti. Fraternalmente, Francisco. Bem, é assim? Íntimos. Vamos à frente. Então, com esta bênção do Papa Francisco, pedimos a graça de que também aqui em Fátima Nossa Senhora nos ponha com Jesus e que Ele nos envie ao nosso mundo, cheios da sua alegria, mas também imbuídos da realidade como ela é, chamados a transformá-la para ver novas todas as coisas.